por que eu não dou atestado para os meus pacientes? É claro que eu dou atestado para os pacientes, né? O pessoal pergunta tanto em relação a o que fazer com um paciente que está fingindo doença, o que fazer, dar ou não dar atestado no pronto-socorro. Existe uma discussão ampla em relação a isso, né? Tem dois times, né? Tem o pessoal que não dá atestado para ninguém de jeito nenhum e fica bravo com os pacientes que vão no pronto-socorro, especialmente se o plantão for segunda-feira. E tem um pessoal que dá atestado para todo mundo, inclusive para quem não está doente, 15 dias logo para o cara passar o máximo de tempo em casa. Eu vou te explicar o que eu penso em relação a isso, como que eu acho que você deveria tomar esse tipo de decisão a nível de pronto-socorro. Igor, é só dar atestado para quem está doente e não dar atestado para quem está fingindo doença. Não é tão simples assim, vamos lá. Eu tenho 12 anos de formado, vou fazer 12 anos de formado esse ano. Já aconteceu comigo e inúmeros colegas relatam isso também, né? Que você é ameaçado durante o plantão, risco de agressão, agressão verbal e agressão física, inclusive. Essa é extremamente comum. Então, se você está numa situação de vulnerabilidade, você está num local onde você recebe ameaça, onde não há segurança, onde o paciente, o perfil do paciente ali, costuma, de modo recorrente, de modo frequente, agredir médicos na unidade, minha recomendação para você é que não pense duas vezes. Tá? Não pense duas vezes, não vai ficar fazendo questão ali de coisa de atestado não, porque você está colocando a sua integridade em risco. Inclusive você está legalmente protegido em relação a isso, você registra em prontuário e você fornece o atestado quantos dias o paciente quiser para evitar de ser agredido ali no pronto-socorro. Tá? Então, em primeiro lugar, a sua integridade. Minha recomendação é dê atestado sempre que você estiver sob a menor ameaça. Tá? Não pense duas vezes. O segundo ponto é o seguinte, mas então, tirando isso, eu dou atestado para quem está doente e não dou atestado para quem não está doente. O ponto é que, muitas vezes, a gente se coloca numa posição, a gente que eu digo, nós médicos, a gente se coloca numa posição onde a gente acredita que pode afirmar com total precisão se um paciente está ou não fingindo doença. Entenda que desconfiar, achar que, não me garante que eu estou sendo justo, né, em relação à minha interpretação sobre o paciente estar ou não doente. E o que acontece quando a gente tenta adivinhar, inferir e dizer se o paciente está doente ou não, né, e usar isso como baliza, né, para definir se eu estou dando um atestado ou não para o paciente, a gente pode, né, em prol da busca pela justiça, a gente pode cometer uma série de injustiças com pacientes que de fato estão doentes, que estão com dor, que não têm condição de trabalhar e etc. A gente pode cometer uma série de injustiças com esse paciente tentando encontrar todos os fingidores, todos os caçadores de atestado da segunda-feira, o Dia Nacional do Atestado no Brasil. Então, o meu entendimento, né, é mais importante que a gente garanta não estar sendo injusto com o paciente que de fato está doente, que de fato precisa de afastamento, do que a gente tentar encontrar todo mundo e acabar sendo injusto com esses pacientes. Quando um paciente está fingindo doença, quando ele está, enfim, exagerando, né, na dor ou no sintoma que ele tem naquele momento para conseguir um atestado, para conseguir estender o feriado, para conseguir não trabalhar numa segunda-feira, para enganar o empregador, meu entendimento é que não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Não dá para a gente ficar procurando, né, e tentando adivinhar ali nos detalhes se o paciente está ou não está doente, né? Ainda que a gente tenha uma impressão de que ele está sendo maldoso, né, em relação a esse contexto. Né? E tem uma outra coisa, né? Às vezes a gente julga o paciente porque o paciente diz o seguinte, ele já chega na consulta, por exemplo, pedindo um atestado, né? E você fica, super chateado. Não, calma lá, atestado é no final. Muitas vezes o paciente que chega pedindo atestado não é porque ele quer enganar ninguém, é porque às vezes o paciente ele recebe um salário tão baixo, ele tem uma preocupação tão pequena em relação a perder o dia para aquele paciente é bastante coisa, que muitas vezes ele já chega com essa preocupação. Ele já entra no consultório perguntando, ele fala o que ele está sentindo, fala, eu pego o atestado com você mesmo, doutor? Eu pego o atestado com você mesmo? Eu posso pegar atestado? Você pode me dar um atestado no final? Você pode me dar um atestado depois? Então, isso muitas vezes incomoda o médico, mas a verdade é que muitos desses pacientes eles não estão querendo passar perna ninguém, eles de fato estão doentes e estão preocupados com o dia de trabalho, né? Porque aquilo ali faria muita diferença para o paciente. Então, minha recomendação é
fica tranquilo, calma seu coração. Não precisa ficar estressado com isso, não precisa ficar desesperado em relação a isso, né? A menos que você não consiga garantir que aquele paciente está fingindo doença, como de vez em quando a gente consegue de fato perceber, né? A gente nota claramente que isso está acontecendo. Não tem por que você negar atestado para ninguém, não tem por que você negar atestado para paciente, tá? Tá na dúvida, dá o atestado, não fica fazendo questão, não fica brigando com o paciente por causa de 2, 3 dias de atestado. Isso, se você conversar com, inclusive, médicos ali mais experientes, você vai notar que muitos deles tentaram ao longo do tempo ali ser o juiz ali do pronto-socorro, ficaram negando atestado e foi algo que só trouxe desgaste, agressão, problema, confusão, estresse ali durante o plantão, ainda que não tenha uma agressão propriamente, tem um estresse ali, o paciente fica, às vezes fica puto, chateado, tira satisfação com o médico. Então, não é nada que vale a pena você se expor por conta de 1 ou 2 dias de atestado, tá? Essa é a minha opinião, faça bom uso dela, tire as suas próprias conclusões e tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.